Mais uma vez, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos professores, alunos, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. O tema deste trimestre é, que nós já estamos trabalhando, Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso querido comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor ali da Catedral das Assembleias de Deus da Baleia, auxiliando naquele trabalho, também secretário executivo da Conemad DF em torno, bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e famílias. Nesse trimestre, nós estamos tratando um tema muito importante que nos arremete ao cuidado das nossas famílias e dos relacionamentos. Que Deus possa nos dar graça, preservar as nossas famílias saudáveis, harmônicas, sólidas e duradouras. Que o Espírito Santo nos esclareça, nos capacite neste cuidado e diante dos desafios que nós vamos enfrentar. Lembrando a vocês que o Foco na Lição tem o objetivo de apresentar de forma resumida conteúdo de cada uma das 13 lições que nós abordamos aqui na Betel Dominical. E o resumo de hoje, falaremos sobre a lição de número 12, a penúltima lição, e trataremos o verdadeiro sentido de serem dois em um. O texto áureo que nós utilizaremos está baseado Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Verdade aplicada. Uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Os objetivos dessa lição é mostrar que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma e explicar que a união precisa estar vinculada também no espírito. Utilizaremos como texto de referência Mateus, capítulo de número 19, do verso 5 ao 6 e 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 5. Você pode compor o seu estudo aí na sua casa, tirando lições práticas, sempre utilizando a Bíblia Sagrada. Serem dois, uma só carne, sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito, onde dois se fundem em um. Não só ocupam os mesmos espaços, mas também lutam juntos, intrínsecos um ao outro, sem ocupar o espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. No ponto 1, trataremos sobre a união precisa estar no corpo. Unidade física, ou seja, o corpo. Esta unidade busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas, a perpetuação da raça humana. Por isso precisa estar conectado no corpo. E o corpo é a sede da alma, a sede do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de forma responsável, consensual e com muito amor. Alguns fatores influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, né? E como Deus precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em algumas decisões, alguns projetos quando alguma forma for prejudicar, alguma decisão for prejudicar o outro. Ao você se unir ao seu cônjuge, o individualismo se torna eliminado
E a individualidade acaba não tendo espaço. O individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado egoísta pelo outro, quando a pessoa só pensa nela. Quando está aflorado nisso, está concentrado o egocentrismo. Então isso prevalece aquilo que as pessoas comumente dizem, que o mundo ou tudo gira em torno dela. A individualidade, por sua vez, ela pode ser de alguma forma cativante. E o individualismo, ele é repugnante, porque a individualidade permite ser compartilhada. O individualismo não. No ponto 2, trataremos sobre a união precisa estar na alma. A unidade mental, a alma, essa unidade busca partilhar pensamentos, experiências e emoções. A alma entra em contato no âmbito da mente. Por isso, precisam estar conectados na alma o casal. Um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro se considera também com a saúde plena, ele pode encorajar. São conectados nisso. Um completa o outro. Se um se entristece, o outro não tem alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro também. A consciência de não trocar o casamento por nada também é um dos fatores. A Bíblia diz que o que Deus uniu, ninguém separe, ou ninguém o separe. Se tiver a escolha entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher um dia entre o casamento e parentes, escolha o casamento. O entendimento que nós precisamos ter sobre a reconciliação conjugal precisa ser sobre a ótica da possibilidade. Reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa que você ama, com quem você está brigado às vezes ou vivendo sérios conflitos. Essas brigas não podem ser permanentes, nem capazes de acabar com o casamento para sempre. Que Deus possa convergir o seu coração e fazer entender também que a união precisa estar, como ponto 3, no espírito. A unidade espiritual, o espírito, ele busca o sentido para a vida. Isso pode ser construído dentro do próprio casamento. E isso tem a ver com relacionamento com Deus. Os dois precisam estar conectados em um só espírito. O casamento é completo quando os cônjuges buscam no corpo, na alma e no espírito a Deus. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam e servem a Deus, o mesmo espírito e ao mesmo propósito. Deus passa a estar presente, reinando e imperando na vida do casal. O que Deus uniu, não separe o homem. O que separa é por causa da dureza do coração, a falta de compreensão, a falta de perdão, a ordenança para os casais que se encontram em condições como esta é para não se separar, é deixar que até a morte os separe. Quando você chegar diante de uma decisão desta particular, humana e de livre-arbítrio, os cônjuges não podem estar em distância com a Bíblia Sagrada. Não há uma liberdade bíblica para assim o fazer. A presença de Deus, ela deve ser o fator determinante que torna o casamento cristão diferente de todos os demais. E esta presença de Deus torna o casamento mais abundante, quando há temor e obediência à palavra de Deus. Por isso, nós vemos que a diferença entre as pessoas que fazem ser cristãs no lar ou a diferença que faz no lar é o homem que teme ao Senhor
anda nos seus caminhos e, diante disso, desenvolve uma vida equilibrada perante Deus. Na conclusão, nós podemos chegar, então, ao seguinte aprendizado. Nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. Coordenadas foram dadas pelo próprio Criador. Se não fosse possível, então Ele não teria declarado em suas palavras: e serão os dois uma só carne. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo do tempo. E assim, a gente vai vivendo, cada dia amando muito mais. Chegamos ao final deste vídeo e obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição trataremos sobre a lição de número 13, a última. Falaremos sobre os personagens bíblicos que salvaram ou que tiveram a responsabilidade de salvar as suas famílias. Lembrando a todos que o PDF com planos de sugestão desta aula está disponível aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Se você puder, faça bom uso. Deus te abençoe e até o próximo Foco na Lição.